Dando continuidade a essas reflexões no Evangelho de Mateus, hoje eu gostaria de tratar no capítulo 3, do versículo 13 ao 17, a respeito do batismo de Jesus. Diz assim o texto: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, João, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O batismo de Jesus, ele é muito importante, tanto é assim que ele está registrado nos 4 evangelhos. Então não é algo assim a se desprestigiar, ou a se desprezar, melhor dizendo. Mas eu queria pensar aqui 3 lições que é muito clara nesse texto. Há muitas outras mais, mas essas 3 eu acho que é muito importante para nós. Em primeiro lugar, nós precisamos entender o valor que o batismo tem na caminhada cristã. É muito importante saber disso. Jesus, ele está sendo batizado aqui não porque ele era um pecador, não porque ele tivesse algo a se arrepender, porque o batismo de João era para arrependimento. É por isso que João quer dissuadir Jesus a não ser batizado, porque Jesus não tinha pecado. Mas Jesus disse: olha, vamos fazer isso para que se cumpra aquilo que já está designado. Convém cumprir o que já estava dito. Então é muito importante lembrar isso. Jesus, ele foi batizado não para que os pecados dele fossem lavados ou alguma coisa assim, não. Foi para dar testemunho de que olhando para ele, todo cristão que esteja em condição de ser batizado. Porque, obviamente, nós vamos entender que uma pessoa que aceita Jesus e morre, ela não tem como ser batizada. A exemplo do ladrão da cruz. Então isso é muito importante, porque muitas vezes a gente, para não cair em um erro, acaba indo para o outro extremo. Há pessoas que às vezes estão anos na fé cristã e não dão devido valor a essa cerimônia. Jesus, ele instituiu 2 coisas: a ceia, o batismo e a ceia. Isso precisa ser obedecido. Isso precisa ser, assim, olhado com bons olhos por todo cristão. Nos evangelhos, Jesus, quando manda, por exemplo, em Mateus aqui, capítulo 28, e quando a gente estiver lá eu vou tratar um pouco mais sobre isso, ele dizia de pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que a pregação do evangelho era anunciada. No livro de Atos, por exemplo, todas as conversões do livro de Atos é acompanhada de batismo. Então não podemos desprestigiar o batismo. É lamentável, porque nós cremos que somos salvos pela fé somente, e é verdade. Mas batismo é mandamento e precisa ser obedecido. Uma segunda lição que eu acho muito interessante aqui é sobre a bendita Trindade. Porque esse com certeza é o único momento na história em que nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo na mesma foto. Se é que eu posso usar essa expressão, Jesus está na água, sendo batizado, o Espírito Santo, quer dizer, o Deus Filho está na água sendo batizado, o Deus Espírito Santo vem em forma de pomba, no formato de uma pomba, e o Deus Pai fala do céu. O que demonstra que a nossa salvação, ela é, vamos dizer assim, em sintonia com Pai, Filho e Espírito Santo. Às vezes a gente tem, há pregações que muitas vezes a gente escuta, parece que Jesus quer nos salvar, mas Deus quer nos condenar. Isso está errado. João vai dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O Pai tem participação direta na nossa salvação. Ao profeta Ezequiel, Deus diz: eu não tenho prazer em punir o pecador, o perverso. A minha alegria está em salvá-lo. Então precisa tirar da nossa ideia essa coisa de que é como se Jesus estivesse lutando por nossa alma contra Deus, para que Deus nos liberasse. Não, é Deus que nos ama. Foi Deus que matou Jesus na cruz. Agora, por que ele fez isso? Para mostrar o quanto ele nos ama. E em terceiro lugar, por último, nós aprendemos que Jesus é o Filho eternamente amado por Deus e que nele Deus tem prazer. Olha como isso é maravilhoso.
Jesus, ele não é um profeta como foi Moisés. Jesus é um profeta. Jesus não é apenas um rei como foi Davi. Ele é o rei. Mas Jesus é acima de tudo isso. Ele não é apenas um sacerdote como foi Samuel, né? Não. Ele é o filho. O autor de Hebreus vai dizer isso. Moisés foi fiel na casa de Deus. Mas Moisés era o servo, Jesus é o filho. E todas as pessoas que vêm por meio de Jesus se tornam filho de Deus. Não há filhos de Deus fora de Cristo. João capítulo 1, versículo 12. Todos quanto receberam a Jesus, Deus deu poder de se tornarem filhos dele, filhos de Deus. É aqui em Jesus que nós aprendemos o que Paulo diz em Romanos capítulo 3, 26, que Deus, nesse plano de salvação, ele, para nos salvar, ele não poderia deixar de ser justo. Ele tinha que penalizar o pecado. E como é que ele fez isso? Na cruz do Calvário. Agora sim, Deus pode ser justo e justificador. Ele vai punir o pecado, mas ele vai justificar o pecador. Justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Romanos capítulo 3, versículo 29. Que Deus abençoe sua vida. Que o Senhor, que essas verdades encontrem raiz no seu coração e que o seu destino eterno possa ser mudado.